gente. Vamos lá, dar continuidade aos teóricos brasileiros. Hoje nós vamos falar sobre o Gilberto Freire. Provavelmente vocês já escutaram falar, talvez já tenham estudado em algum momento, algum contato com o Gilberto Freire, que ele é um nome importante a se discutir a questão racial aqui no Brasil, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, quem foi Gilberto Freire, rapidamente, né? É um teórico do início do século XX, né? Morreu recentemente, se não me engano ele era pernambucano, eu acho que ele era pernambucano. E a principal obra dele é Casa Grande e Senzala. Aqui na verdade eu escrevi errado, é aquele E assim, ó, igual de dupla sertaneja. Depois eu vou falar por quê, que é assim, né? Casa Grande e Senzala. O principal conceito discutido por Gilberto Freire é o de democracia racial, que o texto traz e que nós vamos discutir nessa aula também, né? E a principal temática abordada por ele são as relações étnico-raciais no Brasil, especificamente, tá bom? A principal influência de Gilberto Freire é do Franz Boas, né, que é de uma escola antropológica chamada de culturalismo. Eu acho que vocês não estudaram Franz Boas, geralmente se estuda no segundo ano de sociologia. Só que como vocês têm sociologia e filosofia, então muitos temas de sociologia vocês não estudam, muitos temas de filosofia também ficam de lado. Mas, desculpa, mas o Franz Boas, ele é um importante teórico da antropologia norte-americana, que ele vem deslocando um pouquinho o olhar somente da ciência europeia e trazendo para a América, tá? Mas a gente não vai ter como abordar aqui o Franz Boas. Mas se vocês quiserem em algum momento eu posso dar uma aula sobre ele ou sobre antropologia, tá? Então vamos lá. Uma questão que norteia aí Gilberto Freire é: qual a relação entre raças construída no Brasil? Do que se trata a ideia de democracia racial? São duas questões, né, principais que vão nos nortear aqui nessa aula, tá? Então, beleza. Qual a relação entre raças construídas no Brasil? Essa é a primeira questão, né? Já que ele vem analisando aí a questão racial muito fortemente aqui no Brasil. Então, aqui essa obra, Casa Grande e Senzala. Casa Grande e Senzala, aqui está certinho, o E certinho, porque esse E aqui não é somente uma conjunção de adição, né, igual o E normal. Esse E aqui, quem não sabe, ele acaba criando uma relação entre os dois elementos, né? No caso aqui a Casa Grande e a Senzala. Então deixam de ser duas coisas, o E adicionando as duas coisas, para ser uma coisa só, né? Então lá na dupla sertaneja você não fala somente um ou outro, você fala a dupla, né? Como se fosse é o show de uma coisa só. Casa Grande e Senzala é a mesma situação, né? Uma obra de 1933, né? Então é a obra mais conhecida de Gilberto Freire. Nela, o sociólogo e escritor focou na questão da miscigenação racial, que a gente vai falar bastante aqui, durante o período colonial brasileiro, explicando a formação social brasileira através da vida dos engenhos. Esse é um grande resumão da obra Casa Grande e Senzala, que é um brutucu de um livro enorme, né? Então, beleza. Eu vou falar, qual é a nossa formação racial, né? A nossa identidade brasileira? Ele vai falar que a nossa formação racial tem como base 3 raças, que é o branco europeu, o negro africano e o indígena americano, né? Então, a relação entre essas 3 raças gerou aqui no Brasil uma cultura de miscigenação racial, né? Então, é uma coisa que a gente já sabe. Nós somos altamente miscigenados aqui no Brasil, né? E aí fruto da relação dessas 3 raças, né? Então, Freire considera a cultura da miscigenação racial no país advinda até da experiência do colonizador português, o elemento ativo na constituição da chamada democracia racial no Brasil. No Brasil, houve muito mais um encontro de raças, na visão dele, do que um choque de civilizações, né? Então, isso aqui é uma ideia importante para a gente entender a teoria de Gilberto Freire,
que ele vai falar, essas três raças, não necessariamente elas estiveram em confronto, mas essas três raças, elas tiveram uma relação, que é uma relação antagônica, mas ao mesmo tempo uma relação equilibrada. Essa é a grande questão de Gilberto Freire, né? Que aí muita gente cai de pau nele, né? É um encontro de raças e não um choque de raças, branco, negro e indígena, né? Então, vamos ver o que ele vai falar direitinho. E aí, um outro elemento também que ele vai falar que é super importante para a gente entender a nossa identidade, né, nacional, é o patriarcalismo. Né? A gente chama de patriarcalismo. Patriarcalismo. Então, ele vai falar o quê? Aqui no Brasil, a nossa sociedade ela foi pensada mais pelo patriarcalismo do que pela igreja ou pelo Estado. Então, as relações estabelecidas pelo patriarcalismo, elas acabaram construindo toda a ideia, todo o imaginário, né, toda a arquitetura da nossa sociedade agrária. Toda a nossa sociedade, ela girava em torno do patriarcalismo, mas teve também, obviamente, a presença da igreja e do Estado, óbvio, né, mas ele falou que esse é o elemento principal, tá bom, da formação da nossa sociedade no período colonial, né. E aí ele fala que o patriarcalismo não tinha só uma submissão dos escravizados, mas também uma submissão das próprias mulheres. Então a formação familiar, né, ela acabou gerando uma ideia de como seria a nossa sociedade, né? A formação familiar é um exemplo de como seria a formação da nossa sociedade, formação política, econômica, religiosa, né? Muito mais do que a relação somente entre homens e mulheres. Mas é como se a família fosse um espelho para todo o restante da sociedade, né? E aí, nesse sentido, o patriarcalismo ele acabou estabelecendo relações entre brancos e negros. Vamos falar sobre isso aqui, tá? Aguenta aí. Então, beleza. Aí ele vai falar, esse aqui é um trechinho da obra de Gilberto Freire. Ele vai falar que o Brasil é a mais avançada democracia racial do mundo. Ele vai falar que nós vivemos numa democracia racial. E de onde que ele tira isso? Ele tira isso da ideia de miscigenação. Porque ele vai falar que no Brasil, todos nós temos sangue... Estou falando aqui grosseiramente para a gente entender, tá, gente? Só para o efeito didático. Vai falar que no Brasil nós temos sangue negro, nós temos sangue branco e nós temos sangue indígena, né? Então, se a gente olhar aí nas nossas raízes, nas nossas heranças familiares, provavelmente nós temos, né, essas três raças na nossa Constituição, né? Então, se eu tenho as três, então isso quer dizer que eu não tenho preconceito, não tenho discriminação, porque eu também tenho sangue negro, tenho sangue branco, tenho sangue indígena. Então, por que eu teria preconceito com uma coisa que me constitui, que faz parte de mim, né? Então, essa miscigenação, na visão de Gilberto Freire, faz com que a gente respeite as outras raças, faz com que a gente conviva numa democracia racial. Então, essa é a ideia. A base da democracia racial está na miscigenação, né? Diferente de outras realidades, como, por exemplo, a realidade norte-americana, que não tem essa miscigenação tão presente, né? Porque a relação entre brancos e negros ela é muito bem estabelecida, né? Até pouco tempo atrás, que a gente sabe, espaço só para branco, espaço só para negro, né? Então não teve essa relação mais próxima. Então isso faz com que tenha uma separação, uma distinção maior, né? O que acontece de forma diferente, aconteceu e acontece, né, no Brasil, seguindo a ideia de Gilberto Freire. Tá bom? Esse aqui é um outro trechinho, onde ele coloca, né, nos engenhos, tanto nas plantações como dentro de casa, nos tanques de bater roupa, carregando sacos de açúcar, os negros trabalhavam sempre cantando. Ele traz uma ideia o quê? Quando ele fala casa grande e senzala, naquele E de uma relação próxima, ele está falando justamente isso,
que há uma proximidade, há um equilíbrio e até uma relação harmoniosa, essa palavra mesmo, uma relação harmoniosa entre negros e brancos. Então, a Casa Branca e a senzala, elas têm uma relação, tá, para Gilberto Freire. E essa relação não é uma relação conflituosa, é uma relação harmônica. É cada um na sua função, mas esses dois grupos, com os indígenas, é que nessa relação harmoniosa contribuíram para a formação da nossa identidade. Então ele não vê, talvez a forma que eu tenho colocado aqui é como se tivesse tudo bem, né, da escravidão, né, mas não é tão isso assim, mas ele coloca aqui, dentro desse sistema de exploração tinha uma relação, né. Então quando ele coloca que os negros trabalhavam sempre cantando, ele dá aqui uma certa romantizada, né, suaviza um pouco o caráter cruel da escravidão. Por isso tem tanta crítica em relação a ele, né, que é aqui a gente vai entrar. Algumas críticas. Nas décadas posteriores ao lançamento da obra de Gilberto Freire, não faltaram críticas de intelectuais brasileiros à sua obra. A gente sabe bem por quê, né? Especialmente daqueles alinhados às teses do marxismo. Um deles é o Florestan Fernandes, que a gente vai ver na semana que vem. Então, vários autores ressaltam que Gilberto Freire tinha um olhar aristocrático e conservador sobre a sociedade brasileira, pois além de justificar as elites do governo, sua descrição do tempo da escravidão em Casa Grande e senzala adquire uma conotação harmoniosa, né? E é justamente isso, né? A gente pode perceber pela citação anterior, né, que os negros trabalhavam sempre cantando. Então traz justamente essa ideia. E ao afirmar que nós vivemos numa democracia racial, a gente acha que minimizando os efeitos do preconceito racial. Porque se tem democracia racial, então quer dizer que todo mundo se respeita. Se todo mundo se respeita, então não tem discriminação. Não é bem assim que acontece no Brasil, né? Vocês podem comentar aí sobre isso. Se alguém acha que nós vivemos numa democracia racial, comente, tente justificar, né? Traz algum argumento. Tá bom, gente? Então, ok. Essa é a ideia geral de Gilberto Freire. Tá bom? Saudade de vocês, viu? Abração, até o próximo vídeo.